Quando Jesus cura os leprosos, né, o leproso ali dentro do tanque, quando ele volta na Galileia, ele faz aquele trabalho, ele pergunta uma coisa simples para o leproso: você quer ser curado? O que o leproso diz para ele? Eu estou aqui há 30 e poucos anos e ninguém nunca me colocou quando as águas mexem, porque as águas mexiam e aí tinha uma cura ali naquele lugar. Então quando as águas mexiam, as pessoas entravam, os doentes entravam na água. E o leproso lá, né, com as suas pernas, né, o aleijado, com as suas pernas imóveis, ele diz: não, é que ninguém nunca me coloca na água a hora que as águas mexem. O que ele está mostrando ali para Jesus? Eu só queria a atenção de alguém. Eu gostaria que alguém me desse aqui o carinho, eu gostaria que alguém me ajudasse a levar. Então a pessoa se coloca numa condição de continuar sofrendo, de continuar na posição do doente, esperando que alguém venha com a cura. E aí Jesus diz: então levante e estás curado. Pegue sua cama, sua maca e comece a andar. Aí naquele momento ele tem que tomar uma decisão. Ele percebe que a cura está no movimento. Jesus veio, já deixou a cura, já nos deu a capacidade de remissão dos nossos pecados. Essa é a primeira morte que nós temos. A primeira morte é a morte dos nossos pecados. Pessoas difíceis, elas vão exigir a morte de mais algumas coisas que nós temos e carregamos. A morte, muitas vezes, de carregar de maneira tão dura a ideia de criticar. O que dá o interesse de alguém criticar, né? Aquela coisa, daquela velha frase, daquele velho bordão: você quer ter razão ou você quer ser feliz? Ô leproso, você quer se curar ou você quer ser feliz? Aí Jesus diz: vá para o centro da cidade. Como eu disse há pouco tempo numa live, né, o que é o centro da cidade? O que a gente quer dizer aqui? Vá até o centro da vida, pegue as suas coisas e mostre que a sua vida renovou. As pessoas difíceis, elas não têm o poder, nenhuma pessoa tem o poder de te tirar do eixo, nenhuma pessoa tem o poder de te desestruturar, a não ser que você dê esse poder a essa pessoa. Se você se envolve com o que a pessoa faz, você está dando a permissão para a pessoa continuar atingindo áreas da sua vida que você não gostaria de viver. E aí o leproso levanta como tantos doentes se levantam em muitos tempos e vão em direção a esse centro da cidade. Outros, no caminho indo em direção ao centro, percebem quantas coisas desafiadoras tem nesse processo. Porque eu vou ter que chegar lá num dia que é um sábado. Quem conhece a história na passagem bíblica, né? O sábado era um dia proibido. Não, você não pode caminhar por aqui porque hoje é sábado. Não é o dia das curas acontecerem. E aí quem te curou? Ele não sabia explicar. E aí ele está no meio de uma situação de umas pessoas que estavam ali com uma crença muito bem enraizada, rígida sobre alguma coisa. Ele não sabia muito bem como se manifestar, não colocou os limites e volta a caminhar em direção à sua doença. E aí, o que é caminhar em direção à sua doença? Quando você está leproso, tudo que você toca tem lepra, né? Esse copo pega lepra, o leproso ele pega uma fruta. Então ele tem que sair e ir lá para as periferias da cidade. É o que a maior parte das pessoas nos conflitos fazem. Vão para a periferia da sua própria vida. Eles vão lá para o canto, pegam suas poucas coisas, porque eles tocaram tudo que toca tem doença. Então, meu casamento está doente, minha vida financeira está doente, a minha vida com os meus filhos está adoentada. Por quê? Porque eu coloquei a minha mão doente nessas coisas que estavam saudáveis antes. E aí quando eu me levanto e vou em direção ao centro da cidade, eu deixo para trás não a relação, jamais, eu deixo para trás os hábitos que me faziam tornar aquela relação algo doente. Porque o leproso, quando ele sai, ele tem que andar em direção à cidade, ele não leva mais nada consigo, porque tudo que ele tocou tinha doença. Então as pessoas difíceis não são as pessoas, são as dificuldades que nós mesmos criamos para lidar com esse toque que nós fazemos, adoentando essas coisas. E quando a gente então é curado, levantado, e vai em direção ao centro da cidade e é questionado, quantos voltam muitas vezes lá para o poço novamente dos leprosos, pegar aquelas coisas que são doentes e trazer novamente consigo? Quantos foram criados? Não, mas moça, você não sabe como é meu marido. Moça, né, eu sei que eu não sei. Eu sei que não sei como é a sua esposa, moço. Mas isso é da época que você era leproso. Você não é mais leproso. Se você levantar e entender que coisa difícil vai ter o tempo inteiro. Não, mas é que a minha relação está muito difícil. Então isso é da época do leproso, não é da agora. Quando as pessoas difíceis elas estão mantendo, você está mantendo a condição da doença. Você sai e não volta para o centro onde a vida acontece. Esse lugar onde a vida acontece é um lugar livre da doença, um lugar onde o seu toque não mais vai colocar as coisas no lugar adoentado.
passado, isso é da época quando você tinha lepra. Deixe isso para trás, caminhe em direção ao centro da vida, olhe para essas pessoas que um dia, em outrora, foram difíceis e faça como Jesus em algum momento, né? Se você consegue se curar, é que até volta lá para o centro, né? Para o leprosário, até volta lá para o tanque, mas quando você voltar, você está voltando reformado para aquela relação. E aí o seu toque não é um toque mais que vai pegar a doença. Você não é um toque mais que vai ser consumido pela doença inflamada das pessoas difíceis, mas é um toque de cura. É um toque de uma pessoa que chega próxima da sua relação com a disposição de resolver o problema. Porque aí você não está passando mais naquele leprosário para se adoentar novamente. Você está passando naquele lugar para levar a boa nova do que você entendeu e do que você quis reformar dentro do seu coração. As pessoas difíceis, elas só têm ali o poder de nos destruir quando nós abrimos essa porta da maneira errada. A porta, ela só se abre para dentro. Pode olhar na sua casa, moça. Se você for abrir a porta da sua casa, para você sair, ela só abre para dentro. Não adianta eu empurrar a porta para fora, que ela não vai abrir. A porta, ela não abre para fora. E se eu tentar empurrar essa porta para fora, eu estou empurrando alguma coisa para o outro resolver, e que na verdade somos nós doentes no leprosário, sendo levantado, sendo curado, voltando para o mesmo lugar de novo, tocando as coisas e se adoentando com as coisas que já me fizeram doente um dia. Se eu olhar para o meu marido, olhar para minha esposa e perceber que ali tem uma pessoa sofrida, ali tem uma história de vida que talvez a gente não conhece, o quanto essa pessoa sofreu, a gente talvez vai passar por coisas ao longo da vida que jamais serão iguais àquelas. Talvez a gente nunca vai experimentar a dor e o sofrimento que aquela pessoa já passou para chegar onde ela chegou. Então a gente pode levar um toque de doença, levar a lepra, levar aquilo que nos adoentou por tanto tempo. Eu posso levar o toque da cura. Se minha vida financeira, minha vida espiritual não está como eu gostaria, eu posso parar e lembrar que eu tenho aqui um toque que pega a doença, ou eu vou para a reforma lá no centro de onde as coisas acontecem, vou olhar e vou falar o que eu tenho que desenvolver de habilidade no meu coração, na minha alma, no meu comportamento, nas minhas cognições, na minha mente, para conseguir enfrentar uma nova empreitada na minha vida, para fazer o ano que vem ser um ano diferente, para eu não tocar em 2022 com uma mão leprosa, mas eu tocar em 2022 com uma mão que vai curar a lepra do mundo, começando pela minha casa, começando com os meus filhos, começando com o meu marido, né? Faz sentido, gente?